Olá, eu sou Cláudia, técnica do Departamento de Compras Eletrônicas DCE, e venho hoje explicar um pouco a respeito do Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Redes de Preços, denominado EGRP. Ele foi instituído pelo Decreto 62329 de 2016, o qual menciona a obrigatoriedade da utilização para a administração direta às autarquias e fundações desse sistema, em todos os processamentos de registro de preços. Esse módulo deverá ser acessado por quem tem perfil, e esses perfis são cadastrados pela autoridade competente. Quando a autoridade competente não tem cadastro no sistema, ela deverá fazê-lo por meio de www.bec.sp.gov.br, opção Tire suas dúvidas, fale conosco. Vou demonstrar aqui www.bec.sp.gov.br, tire suas dúvidas, fale conosco. E no campo referente a, ele fará a escolha pelo cadastro de autoridade. Quando a autoridade estiver cadastrada, ela fará o cadastramento dos usuários, sejam eles gerenciador ou participante, por meio do acesso restrito. Vamos demonstrar agora o primeiro acesso no sistema EGRP, que é o acesso feito pela autoridade pregão, como ela cadastrará seus usuários e definirá os responsáveis na oferta de compra. Clique em Login Unidade Compradora, digite a senha, clique em Entrar. Em Procedimentos, selecione EGRP. Este é o painel de acesso da autoridade, que também ficará disponível para os demais perfis. Aqui é demonstrado o login que está sendo utilizado e as possibilidades de pesquisa aqui no painel, por situação, por código e descrição de item, por perfil, enfim. Aqui no painel principal nós temos o painel OC, que é o painel principal. Essa data se refere à data de recepção dessa oferta de compra aqui no sistema. E aqui eu posso fazer a digitação do número da oferta de compra pelo final de OC, por exemplo, por código de item, descrição. Veja, a primeira situação da oferta de compra no sistema EGRP, quando ela é recepcionada, ela vem na situação definir alterar responsáveis. A autoridade clica na oferta de compra, clica em definir alterar responsáveis. No canto à direita, é necessário que a autoridade se indique ou indique a titular, que é essa quem vai fazer a assinatura da ata de registro de preços. Automaticamente ela ficará marcadinha aqui à esquerda. É necessário definir um gerenciador ou mais. Aqui eu vou definir um neste exemplo, aqui à esquerda, e vou clicar no salvar. Ao confirmar no OK, eu verei que os perfis que eu defini na oferta de compra já estão registrados. É necessário clicar sempre no botão Próxima Etapa, lembrando que nessa situação, definir alterar responsáveis, a autoridade poderá fazer essa alteração a qualquer tempo, seja para incluir, alterar responsáveis, excluir também. Vou clicar aqui no Próxima Etapa, clicar no OK. E foi para a próxima situação, onde será feita a atuação do gerenciador. Vou clicar em Sair. E depois que eu saio com essa senha da autoridade competente, quem deverá atuar no sistema é o gerenciador.
O gerenciador é aquele que foi cadastrado pela autoridade competente. Vou clicar aqui em Login, Unidade Compradora, clicar em Entrar, em seguida, Procedimentos e GRP. Aqui é o perfil do gerenciador, que está logado no módulo eGRP, e esse painel de OCs existe com bastante opções para o gerenciador. Além das possibilidades de pesquisa, por perfil, por ano, situação, código ou descrição do item, unidade compradora se ele atuar em mais de uma unidade compradora, situação de ata, existem os relatórios. Pode ser feito, por exemplo, relatório por consumo de ata, atas que estão próximas do vencimento, a questão da análise de interesse, ou seja, de quantas unidades que ele convidou, quais são as atuantes, quais que estão participando de fato, quanto tempo leva para se criar a ata. O quadro de avisos auxilia pela ausência de mensageria existente no sistema. Então, é importante visualizar sempre esse quadro, até mesmo para manter ciente das situações que estão ocorrendo nas diferentes ofertas de compra que venham a ter. No menu Configurações existem alguns menus que a gente vai esboçar um pouco. No caso desse menu Endereços, vou clicar nele para demonstrar. Existem aqui as legendas. E observe essa legenda aqui, por exemplo, não é possível fazer a exclusão desse endereço porque tem uma oferta de compra que está vinculada. Pelo menos uma oferta de compra vinculada já impede essa ação. No entanto, a edição dos endereços é possibilitada a qualquer tempo e esse que tem o ícone da lixeira é possível fazer a exclusão. Vou demonstrar o cadastramento de um local. Vou clicar em Cadastrar local de entrega. Vou fazer o registro de um novo endereço. Você põe o local de entrega, por exemplo, né, aqui. Se o CEP for conhecido, automaticamente o sistema trará o endereço, preenche demais dados. Vou clicar em salvar. Endereço cadastrado com sucesso. Aqui no menu endereços, a localização foi cadastrada. No menu configurações ainda tem a lista de favoritos. Clicando na lista de favoritos, é possível eu fazer convites a várias unidades de forma repetitiva. Então, para evitar que eu faça várias digitações, eu posso criar uma lista de convidados. E assim, toda vez que eu tiver que fazer o chamamento dessas unidades, eu poderei fazê-la por meio desse menu. Eu vou clicar aqui em Criar nova lista de convidados. O nome da lista vai se chamar Lista de Favoritos. Vou clicar em Adicionar unidades. E, por exemplo, eu posso fazer a consulta por nome ou por código de unidade. Achei a unidade aqui, seleciono, clico em adicionar as unidades selecionadas, clico no OK. A lista foi criada com sucesso e da mesma forma eu posso também fazer a pesquisa por código de unidade compradora. Clico na lupa.
Trouxe para mim aqui a unidade, eu marco, clique em adicionar unidades selecionadas. E para eu consultar, eu venho aqui em minha lista. E a unidade foi registrada. Então, aqui está a criação da minha lista de favoritos. Ao clicar nela, eu consigo expandir e verificar quais foram as unidades que eu convidei. Voltando ao menu painel da OC, eu vou fazer como exemplo a pesquisa aqui pelo final da oferta de compra, mas eu poderia clicar diretamente na oferta de compra, localizá-la por código, enfim, pelos meios de pesquisa que são disponibilizados no sistema. Ela está na situação informar dados adicionais do processo. Vou preencher vigência, origem do processo e o número. Vou clicar em editar. A vigência da ata poderá ser de 1 a 12 meses. Lembrando que o decreto 63722 de 2018, além de permitir a vigência da ata dentro desse período, também menciona sobre o aditamento dessa ata. Só um momento. O aditamento é aquele que é relacionado ao período de vigência. Por exemplo, se eu escolhi que a ata vai ser de 7 meses, eu poderei estender esse prazo até 12, desde que eu tenha saldo, e isso me permitirá fazer essa ação de aditamento da ata. Vou clicar aqui em 12 meses. Aqui são as origens do processo. GDOC é um processo interno da Fazenda, SPDOC, que é direcionado geralmente às unidades da administração direta, né? E aqui eu vou clicar no Outros. Quando não necessariamente eu tiver algum desses dois tipos de protocolo, eu posso utilizar o meio Outros, não tem problema algum. Digito o número do processo, vou clicar em Salvar. Confirma a alteração da oferta de compra, vou clicar aqui no OK. Lembrando que esses dados, eu posso alterá-los de informar dados do processo, nessa situação, informar dados adicionais do processo, até a situação analisar participação, que é a situação que antecede o envio desses dados da oferta de compra. Uma coisa importante também que deve ser observado é que se eu gerenciador, precisar cancelar a oferta de compra por algum problema eventual, eu posso fazê-lo aqui em fase preparatória, dados complementares, e a partir do momento que eu fizer o cancelamento dessa oferta de compra, eu mandarei esses dados diretamente para o Contabiliza por integração. Não é necessário fazer nenhum tratamento por meio do pregão eletrônico. Vou clicar aqui em Próxima Etapa. Confirmar no OK. E aqui está meu item, papel sulfite, que eu criei um item lá na oferta de compra. Ele migrou para cá. Tenho aqui, em fase preparatória itens, a possibilidade de utilizar esse botão definir quantidades, ou seja, ser utilizadora dessa ata como órgão participante. E tem uma observação também importante que, se eu tiver mais de um item e quiser cancelar algum item que tenha sido criado de maneira incorreta, eu posso fazê-lo de maneira isolada, dando continuidade aos demais. Aí é feita a seleção aqui e seleciono no botão cancelar itens. Se for o cancelamento de uma oferta de compra com apenas um item ou da oferta de compra inteira, é no menu anterior, como eu demonstrei em fase preparatória, dados complementares. Aqui tem a legenda, que nos ajudam também a compreender a situação desse item. Ele está com a situação quantidades a definir. Vou clicar aqui em definir quantidades. E lembrem, lá no menu configurações, nós fizemos os registros dos endereços que a gente tem a possibilidade de fazer a entrega. Então,
Eu vou selecionar aqui 2 endereços, vou digitar o quantitativo, vou clicar no salvar e as quantidades foram registradas nos endereços indicados. Vou clicar em salvar, não, desculpa, em voltar. E observe aqui a legenda. A legenda assumiu como quantidade definida. Toda e qualquer fase aqui no EGRP é necessário que seja clicado no botão Próxima Etapa. Vou clicar aqui. Importante também que, se o usuário quiser fazer a verificação das quantidades informadas, ele poderá fazê-la aqui, ó, quantidade solicitada e também assumiu quantidade aprovada, porque se trata do perfil do gerenciador atuando. Pode retrair a informação. Vou clicar aqui no Próxima Etapa e confirmar no OK. Observe que o menu Avisos já sinalizou alguma coisa relacionada a essa oferta de compra. Em seguida, vamos observar. Aqui tem o botão Convidar unidade. Um conceito interessante aqui nessa oferta de compra, com essa situação enviar convite de participação, é se o gerenciador for utilizar a sua ata sozinho, ou seja, se ele não for convidar outra unidade compradora, nessa fase ele poderá clicar no botão Encerrar convite de participação. Então, ele não convidará ninguém, ele utilizará a ata somente ele. Agora, se ele tiver pretensão de convidar unidades, ele vai clicar aqui nesse botão, Convidar unidade. E então, ele poderá fazer o convite de 2 formas distintas. Aqui em relação de convites, vou clicar aqui. No relação de convite tem esse botão chamado Lista de favoritos. Vou clicar. Em lista de favoritos, aquela que nós cadastramos há pouco no menu Configurações. Ó, se eu expandir essa lista, mostra para mim as unidades que eu fiz o cadastramento. Se eu clicar aqui nesse envelopinho, incluir na relação de convidados, desejo enviar o convite, eu confirmo no OK, incluído na relação de unidades convidadas. Vamos dar uma olhada? Vou clicar no Voltar. Observe que as duas unidades que eu cadastrei lá no menu, na lista de favoritos, elas aparecem aqui. Lembrando que nessa fase eu consigo convidar, remover, enfim. Aqui as minhas 2 unidades estão definidas. E se eu quiser convidar sem criar uma lista de favoritos? É dessa forma. Convidar unidade. Aí eu posso colocar por nome de unidade. Exemplo, tribunal. Vou clicar aqui na lupinha. Tá vendo? Aparece a pasta. Eu seleciono a pasta, clico na unidade. Percebam que aqui havia 3, agora aumentou para 4 unidades convidadas, ou seja, o gerenciador e mais as outras 3 unidades que eu acabei de convidar. Se eu quiser desmarcar, ou seja, se eu fiz de maneira incorreta, simples, é só desmarcar aqui, ó. Decrementou aqui da quantidade, ele tirou, né? Subtraiu. Então, aqui era 4, passou a ser 3. Tranquilo? Se eu quero ver, por exemplo, a relação de unidades convidadas, eu venho aqui no botão Relação de convites. Tá tudo certo? Ok, tá certinho. Eu vou definir o prazo de participação. Nesse definir prazo de participação, o sistema automaticamente dá um dia útil por padrão. Eu posso aumentar esse período. Eu posso colocar um período maior. Vou aumentar aqui meu prazo de participação e vou clicar aqui no botão Liberar para participação. Confirmo no OK. Veja
Aqui já mostra o período de interesse que as unidades poderão se manifestar. Se houver mais dúvidas, entre em contato por meio do Fale Conosco. Utilizem também o manual do sistema EGRP e acessem o Perguntas Frequentes. Obrigada por assistir.